Depois do projeto definido, é hora de arregaçar as mangas e colocar tudo em execução. E hoje a gente está fazendo o segundo vídeo sobre a obra do Água Verde, para mostrar as soluções da área social do apartamento para deixar esse espaço do jeito que os clientes sonhavam. Adequar um imóvel existente aos sonhos dos clientes nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal de contas, os clientes sabem o que eles querem no final, mas a gente tem que entender tudo que já está acontecendo por ali. A questão elétrica, hidráulica, estrutural, e isso acaba sendo um problema para a arquiteta aqui resolver. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho quais foram os desafios ali na área social do apartamento. Se você já tem alguma dúvida em relação à obra, deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal e ligar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que os clientes queriam. E na realidade, esses clientes me procuraram para fazer o projeto do quarto e talvez do escritório. Pensavam em talvez criar o closet, como a gente acabou fazendo, inclusive eu mostrei isso no último vídeo, se você ainda não conferiu, confere lá. E depois, quando eu expliquei um pouquinho como seria o processo do projeto, eles pensaram melhor e resolveram considerar o apartamento inteiro. E isso porque eles conseguiram perceber que tinham outras melhorias que davam para fazer no apartamento. Um apartamento com uma boa metragem, uma ótima localização, mas que por conta de paredes com ângulos e outras questões de já ser um apartamento mais antigo, não estava fazendo exatamente a função que eles gostariam para morar ali no imóvel. Então, na área social, o pedido foi: gostaríamos de integrar tudo, considerando cozinha, sala e sacada. Então a gente realmente criou ali um ambiente totalmente integrado. Além disso, ainda na área social, criar um lavabo aonde antes era um espaço de banheiro de serviço. Mas, apesar de tudo ser possível em um projeto, a gente tinha algumas questões um pouco complicadas para considerar ali dentro dessa área social toda integrada. A gente tinha uma grande parede com ângulo que não permitia, no layout anterior, ter a TV de frente pro sofá. Os clientes já tinham um sofá com um tamanho grande, e aqui inclusive vai uma dica para quem acha que não precisa contratar arquiteto. Eles foram na loja, se apaixonaram pelo sofá, falaram: não, minha sala é grande, vai ficar lindo lá. Chegaram na casa e acharam que não combinava com nada do que estava acontecendo lá dentro. Isso porque a visão que você tem quando você olha alguma coisa na loja e como vai ficar na tua casa é completamente diferente. Os espaços são diferentes, as dimensões e tudo que está acontecendo ao redor. Então, inclusive, isso é uma das únicas coisas que a gente está aproveitando no projeto e que foi tomado como partido para virar um elemento ali importante e considerando todas as características desse sofá. Mas a gente tinha ali essas questões a serem consideradas para conseguir tirar o maior proveito dessa área social. Outra questão que a gente teve que lidar quando decidiu fazer toda essa mudança é que no local onde eu coloquei a porta para acessar o lavabo, que antes era uma parede, é exatamente o local que a gente tinha o quadro elétrico e o interfone. Então foram duas mudanças que podem ser feitas, não é que você vai ter um problema, mas tem o custo e a mão de obra que está por trás de você mexer em toda a parte elétrica do apartamento. Nesse caso, como a obra acabou ficando grande, foi aproveitado para trocar realmente toda a elétrica. Então não só a gente tem um quadro novo, como toda a fiação nova, mas nem em todos os casos vale a pena você fazer uma alteração nesse tamanho. A solução que a gente encontrou então foi, além de tirar as paredes da cozinha, que para você conseguir juntar todos os ambientes seria necessário, a gente tirou também a parede entre a sala e a sacada, uma parede que não tinha nada estrutural. Aliás, nesse apartamento, diferente de muitos, a gente tem grandes pilares, mas a gente não tem nenhum elemento estrutural, não tem nenhuma viga que fica aparecendo, o que ajuda bastante na hora de você demolir as coisas. As paredes existentes do apartamento são todos em blocos de gesso. Foi muito rápido para quebrar tudo, inclusive, porque é um material muito leve que até você, se quiser, dá um pontapé e chega do outro lado.
o que tem as suas desvantagens, porque a gente vai ter agora um grande desafio para fazer toda a parte de mobiliário, aonde a gente ainda tem essas paredes. Então, nos pedaços que a gente tirou algumas paredes e colocou paredes novas, a gente criou essas novas paredes com drywall, porque daí a gente consegue estruturar as coisas de uma forma muito melhor. Além do drywall também ajudar muito na questão de passar toda a parte elétrica, porque quando você passa a elétrica por dentro do drywall, você tem aquela parte toda vazia mesmo, né? Então o que a gente fez ali foi construir só uma das partes da parede para ter ali toda a estrutura colocada e já saber exatamente como é que iam ficar. E só agora que está sendo feita a segunda parte da parede, depois que já foi passada toda a elétrica por dentro. Então é muito menos trabalho do que você ter que sair quebrando parede, que é o jeito convencional quando você vai fazer uma reforma. Mas apesar do drywall ter várias vantagens dentro de uma obra, você tem que tomar certos cuidados. Quando você tem uma parede em alvenaria, a alvenaria vai sustentar móveis, né? Você consegue fixar ali uma prateleira, você consegue apoiar um móvel e fixar direto na parede, sem se preocupar muito, porque a própria alvenaria é forte o suficiente para receber esses móveis. O drywall não. Então, quando você vai fazer uma parede em drywall e vai ter móveis, como a gente tem vários nesse projeto, que vão ficar totalmente sustentados, a gente tem inclusive móveis que vão ficar suspensos do chão e tudo mais. Na sala, a gente ainda por cima tem a televisão que vai ficar junto com o móvel, então você tem peso sobre peso ali. Aí você não pode simplesmente contar com a estrutura que está ali do drywall e com a chapa de gesso, porque isso não segura absolutamente nada. Então, nesses casos, a gente faz um reforço por dentro. Uma vez que você tem uma das faces já colocada, você vai fazer o reforço da forma que for necessária, dependendo do móvel que vai ser instalado. No nosso caso, a gente acabou colocando realmente um reforço inteiro ali por dentro para não ter erro na hora de fazer a sustentação dos móveis. Se for alguma coisa um pouco menor, um pouco mais pontual, você pode fazer só no pedaço que você realmente precisa. Mas é bem importante de pensar nesses reforços quando você está fazendo. E isso acontece no gesso também, se você precisar fixar alguma coisa direto nele. Ele precisa ter o reforço, porque ele não sustenta nada, diferente da laje, como é diferente da parede em alvenaria. Nessa etapa da obra, os revestimentos também já estão sendo instalados. E por se tratar de um ambiente grande e integrado, a gente trabalhou com revestimentos diferentes, que cada um tem ali algo especial, mas que se conversam, inclusive repetindo alguns deles para criar essa conexão mesmo entre os ambientes. Por exemplo, na cozinha, a gente está trabalhando com um revestimento que a gente criou um degradê na parede usando 3 tons do mesmo revestimento. Então a gente tem o preto, o cinza e um cinza um pouco mais claro. Isso vai ficar em contraste ali com a pedra escura também, e daí a gente vai ter todos os móveis num tom de cinza mais clarinho. Então a gente está trabalhando vários tons das mesmas cores para criar um elemento diferente, mas que não fique cansativo. E a gente está usando a mesma solução na sacada. Então a gente tem o mesmo material com o mesmo tipo de degradê para criar uma conexão entre esses dois ambientes, por mais que eles não estejam exatamente ligados. O piso da área social inteira vai ser o mesmo, vai entrar na sacada também, que também é um porcelanato cinza, que vai conectar tudo isso. E ali daí, em alguns pontos do projeto, a gente está trabalhando com a madeira para quebrar todos esses elementos pretos e cinza e não ficar um ambiente tão escuro ou tão carregado. No lavabo a gente tem o mesmo piso, mas ali vai ser no polido. Então, para trazer um pouquinho de brilho, o restante da área social a gente não optou por colocar o brilho, porque é pensado nesse apartamento para poder se usar por bastante tempo e não é algo indicado para a área de cozinha, de lavanderia e até mesmo de sala, você ter esse piso polido que acaba sendo mais escorregadio. Então foi de propósito que a gente deixou no natural nessa área toda, mas no lavabo os clientes quiseram deixar ali um pouquinho mais de brilho, então é o mesmo revestimento, mais polido. As paredes vão ser só com papel de parede, que ainda vai ser definido um pouquinho
pouquinho mais pra frente, até porque o ambiente é bem pequenininho e, querendo ou não, a gente ganha espaço não colocando um revestimento cerâmico nas paredes. E além disso, a gente vai ter um móvel e a bancada todo em pedra. Então, se a gente ainda trouxesse mais material para a parede, ia ficar muito sobrecarregado para um ambiente tão pequeno. Na lavanderia a gente seguiu o mesmo conceito, a gente também tem um revestimento cinza na parte que vai ficar mais aparente, que é diferente do da cozinha, mas não deixa de seguir a mesma linha. Afinal de contas, são dois ambientes que estão também ligados ali, vai ter uma porta para fechar, mas você tem um na sequência do outro. E a gente também vai ter a madeira para contrastar um pouquinho. Então vai ser uma área de serviço bem bonita dentro do apartamento. Já comenta aqui pra mim se você gosta desse tipo de solução, se você gostou dos revestimentos que a gente está trazendo, que eu quero saber a tua opinião. E aí, como é que você acha que vai ficar esse apartamento depois de finalizar a execução? Tá gostando de acompanhar as etapas da obra? Se você tá gostando, compartilha com quem pode se interessar também e não esquece de deixar aqui aquele like. E até a próxima!